chegada de Ivy Pig na série da Peppa pode ser uma pista de que a protagonista vai mudar de uma irmã para outra. Você gostaria de ver a Peppa ser trocada pela Ivy nos próximos episódios? Uma das coisas mais importantes sobre o futuro de Peppa Pig pode ser a mudança no nome do desenho. Claro que nada foi decidido ainda, mas as pistas de que os criadores estão quase fazendo isso são de fato fortes. Vamos ver as provas suspeitas sobre a mudança do nome do desenho agora mesmo. Primeiro, você nunca viu nada tão grande quanto o nascimento da Ivy acontecendo no desenho, não é verdade? Anúncios televisivos e até mensageiros nas ruas de Londres. Isso mostra que a nova porquinha é de fato muito importante para o futuro da série. Segundo, no site oficial, a gente tem uma página completamente dedicada para Ivy. Ela até mesmo tem uma música que é só para ela. Terceiro, a chegada dela aconteceu nos cinemas da Inglaterra, como uma grande estreia de filme. Ou seja, os criadores estão dando muita atenção para a chegada da personagem. Isso faz a gente pensar que no futuro, o desenho passe a se chamar Ivy Pig. E se isso for verdade, o que vai acontecer com a nossa atual protagonista? São muitas perguntas que você vai descobrir a resposta agora mesmo. Pega a sua pipoca e vem comigo! Tá começando mais um Teen Videos! Uma das teorias mais fortes sobre o futuro é que as duas irmãs vão ser as protagonistas juntas. Ou seja, dessa vez a gente não vai mais ver um desenho que é completamente a visão da Peppa. O que isso quer dizer? A teoria diz que na verdade a gente vai ver um episódio do ponto de vista da Peppa e outro sendo a visão da Ivy. Então, como isso vai funcionar? É simples. Cada temporada de Peppa tem em média 52 histórias, e a partir de agora a gente vai assistir 26 dias da vida da protagonista atual e mais 26 aventuras da sua nova irmã. Mas será que isso vai funcionar? Na verdade, é bem possível que seja uma grande mudança para a série e que isso pode dar muito certo, porque se a Ivy tá chegando para substituir a Peppa completamente no futuro, então os fãs vão ter um tempo para se acostumar com a nova porquinha. Mas isso ainda deixa a dúvida sobre o que vai acontecer com a Peppa. Será que ela vai embora para algum lugar? Com certeza não é o que os fãs querem, e os criadores sabem disso. Ou seja, é bom eles fazerem essa nova fase da série com muito cuidado. O que você acha disso? Uma coisa que pode ser muito verdade é que os criadores sabem muito bem o que eles estão fazendo. Claro, eles estão no comando de um dos desenhos mais importantes dos últimos 20 anos. Isso faz a gente pensar no porquê a nova porquinha existe. Talvez os criadores saibam que na verdade os fãs vão gostar mais da Ivy do que da Peppa. Mas como assim? A gente vai te explicar. Peppa Pig tá no ar há mais de 20 anos, e isso quer dizer que muitas gerações cresceram assistindo esse desenho. Ou seja, os criadores devem ter percebido que hoje os fãs da porquinha querem uma novidade, e todo o desejo dos fãs foi respondido com a chegada da Ivy. Caso você tenha alguma dúvida, é só ver as pessoas nas ruas comemorando a chegada da nova personagem, depois que aquele mensageiro da realeza anunciou o nome da porquinha. Se essa teoria for verdadeira, então a gente tá falando muito mais dos sentimentos dos fãs sobre o desenho do que algo que a série tá criando do nada. Mas será que a Ivy vai de fato conquistar o coração dos fãs desse jeito? A verdade é que isso já acontece com muitos desenhos. Um exemplo é Bluey. A doguinha azul é a protagonista, mas muita gente prefere o Bandit Healer como sendo o melhor personagem. Ou seja, nada impede que os fãs escolham a Ivy como a nova protagonista. Mas o que você acha disso? Você prefere a Peppa ou a Ivy? Comenta a hashtag Pig pra gente se conhecer. E se na verdade os criadores estão preparando uma nova série, onde agora a gente vai ter 2 desenhos sobre o mesmo universo? Veja como isso seria interessante. De manhã você assiste a um episódio da Peppa Pig, onde ela se diverte com os seus amigos, a mesma série que a gente já conhece. E um pouco mais tarde os fãs vão aproveitar a série da Ivy Pig, onde ela e seus novos amigos vão ter as suas primeiras experiências como bebês. A primeira palavra, os brinquedos favoritos e, claro, os primeiros passos. Os amigos da Ivy seriam o bebê Alexander e os irmãos mais novos da Rebecca, a Rose e o Robbie Coelho. Mas por que seria necessário uma outra série? Isso é bem simples de explicar. Ter 2 séries é importante porque, como a gente já explicou, os fãs vão gostar mais da Ivy do que da Peppa, e por isso a vida da nova porquinha precisa aparecer mais. Sem falar que é possível que Peppa não more com os pais nos próximos episódios. A porquinha pode muito bem ir morar em outro lugar, como a casa da tia Dot nos Estados Unidos. Ela se mudaria porque seria muito legal se o desenho exibisse episódios em Nova York.
Você não acha? A nossa protagonista atual ainda é a personagem mais importante. Ou seja, ter duas séries é a coisa mais correta que os criadores poderiam fazer. Uma para os fãs da Peppa e outra para os fãs da Ivy. Qual desses é o seu time? Uma outra teoria sobre isso é que, na verdade, a Peppa pode muito bem se aposentar e ir curtir a vida viajando pelo mundo depois de ter trabalhado tanto. Mas como assim? A gente sabe que a Peppa é uma criança, mas ela já tá no ar faz 20 anos e isso é muito tempo. Com o anúncio do nascimento da Ivy acontecendo na TV do mundo real, a gente teve uma prova de que a Peppa sabe que ela é uma série animada. No episódio em que todos eles visitam o estúdio de TV, a gente descobre que a Peppa está sendo gravada, tanto que a Suzy assiste a amiga pela tela. Ou seja, a série tá confirmando que os personagens sabem que todos eles são desenhos animados. E depois de 20 anos, a protagonista pode estar cansada. É por isso que ela resolveu se aposentar e entregar o comando para sua irmã. Mas a Peppa não é só um desenho que só faz o que os criadores desejam? Claro que não, pessoal. Quem foi que te disse isso? A verdade é que a Ivy Pig é só o começo de uma grande mudança que tá quase acontecendo nessa série. Desde o casamento da Senhora Vaca com o Senhor Touro, você deve ter percebido que algumas novidades estão aparecendo. Primeiro foi o próprio casamento do século da Senhora Vaca. Depois a gente finalmente conhece a tia Dot com a grande revelação de que ela é irmã da mamãe Pig. E olha que a série nunca deu nenhuma pista de que as duas eram parentes. Agora a Ivy nasceu. E isso é só o começo de uma grande alteração que tem a ver com a chegada de novos personagens. Os filhos da Dot, os filhos da Senhora Vaca, os pais do Papai Pig, todos eles são personagens que a gente quer muito conhecer. A chegada da Ivy é uma prova de que essa série tá mudando, e é por isso que a irmã da protagonista é muito importante. Alguns fãs acreditam que todas essas pistas são prova de que a nova porquinha vai ser a personagem principal no futuro. Mas o que você acha disso? Sabe o que a gente acha? Que tá na hora de você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nada. Tem vídeos todos os dias. Você percebeu que uma das maiores regras do universo da Peppa Pig foi quebrada pela Ivy? Ela fez o tempo passar. Sim, a nova porquinha é tão poderosa que agora os personagens vão ficar mais velhos. Mas como isso aconteceu? Se você prestar atenção, vai ver que a gente tem um episódio em que a mamãe Pig anuncia que está grávida. Depois tem a história do balão que mostra o gênero do bebê. E agora a Ivy finalmente nasceu. São 3 histórias separadas sobre a gravidez da mamãe Pig, ou seja, o tempo passou. A Peppa vai crescer e se transformar em uma adolescente. A vida dela vai mudar com novos problemas como namorado, nova escola, novos amigos e mais responsabilidade. A série precisa de uma protagonista que seja uma criança e é por isso que a Ivy Pig chegou no desenho. Mas por que não seria o George o novo personagem principal? Bom, pelo mesmo motivo que a Bluey não escolheu o Rusty para ser o protagonista. Quem assiste Peppa sabe que ter uma garota como a mais importante dá muito mais certo. Sem falar que o desenho é sobre porcos. Se o George fosse o personagem principal, a animação seria sobre dinossauros, você não concorda? A Ivy pode se transformar na nova protagonista porque talvez a vida da porquinha seja mais importante do que tudo que a Peppa tem para mostrar. E sim, a gente sabe como isso é pesado de falar, mas é verdade. Para começar, ela vai ter muita dificuldade para conquistar os fãs. Vamos lembrar que o George tá há muito tempo na série e até agora ele nem conseguiu falar mais do que apenas uma única palavra. Imagina toda a dificuldade que um bebê recém-nascido vai ter daqui pra frente. Os criadores do desenho não teriam nem mesmo feito a Ivy como uma nova personagem se o plano deles não fosse mostrar uma história super importante envolvendo ela. Eles anunciaram a Ivy na TV, nas ruas de Londres e também fizeram a porquinha nascer no mesmo hospital que os príncipes da Inglaterra. Isso quer dizer que ela vai ter grande espaço na história. Nem mesmo a Peppa recebeu tanta atenção nos últimos anos. Já tá muito claro que a nova porquinha vai ter histórias e desafios maiores do que tudo que a Peppa viveu até hoje. Isso é uma outra prova de que o tempo vai passar na série. A Ivy vai crescer e se transformar na protagonista, enquanto a sua irmã mais velha deve aproveitar o tempo livre para se divertir. Quem sabe ela não viaja para os Estados Unidos e passa a morar com a tia Dot. Isso pode confirmar a teoria das duas séries, uma se passando nos Estados Unidos e outra na Inglaterra. Até que faz sentido, você não acha? Se a Ivy vai ser a nova protagonista ou não,
tudo depende do George e qual vai ser a irmã preferida dele. Você não entendeu? É muito simples. A série da Peppa funciona da mesma forma que a Bluey e muitos outros desenhos. São necessários 2 irmãos para que a história dê certo. A Peppa é a principal, mas ela precisa de um ajudante, porque o George faz o mesmo papel que a Bingo tem ao lado da Bluey. Se o George gostar mais da sua irmã mais nova, isso pode significar que a partir de agora, ele vai ficar ao lado da Ivy. Ou seja, tudo depende de quem vai ser a irmã que o George mais gosta. E nós vamos ter a resposta para esse mistério nos próximos episódios. Se você ver a Ivy Pig brincando com um dinossauro no lugar do urso Ted, é porque ela escolheu o seu irmão George como favorito. E isso pode ser uma pista de que os dois vão ser melhores amigos. Mas é claro que a amizade deles não supera a nossa. Você vai continuar aqui com a gente quando descobrir que nós separamos mais 2 conteúdos para todo mundo se divertir. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!